perguntar para você. Você está vivendo no presente ou preso numa nostalgia que nunca existiu? Está começando o Não Dá para Falar com Você, uma iniciativa do Eu Quero Crio, um hub de desenvolvimento de pessoas. Estamos reunidos os especialistas do hub, então temos eu, Bruno, junto com a Paula, o Wesley, e aqui nós encaramos as questões do dia a dia que todo mundo vive, revira essas questões do avesso e te coloca para pensar, por mais que você preferisse não. Afinal de contas, não dá para falar com vocês e sair sem dar uma xingada. Então, gente, quando a gente olha para o viver no presente, ou talvez preso numa nostalgia que não existe mais, isso existe? E o que seria então viver no presente ou estar preso numa nostalgia? Eu acho que existe, sim. E é isso que eu tenho a dizer. Minha contribuição por hoje. Não, acho que existe, sim. E acho que tem a ver com as nossas projeções, né? As projeções que a gente queria ser, que a gente achou que foi um dia. Sabe essas interpretações? Ontem foi um dia engraçado, porque eu assisti um vídeo de um trabalho, de uma festa de um trabalho, que eu estava envolvida há 12 anos atrás. E foi muito engraçado ver a minha imagem de 12 anos atrás. Não por conta do envelhecimento, ou por conta da roupa exata que usava, do cabelo que usava na época, mas acho que o mais intrigante foi assistir a projeção do que eu achava que era na época. Do que você achava que você era. Do que eu achava que eu era na época. E ver 10, 12 anos depois o que eu achava que eu... Veja, eu tô achando que eu achava, entendeu? Tem coisa que eu tenho memória, tem coisa que eu já não tenho memória. Mas eu tô achando que eu me achava X coisa na época pelo estereótipo ali. E é muito engraçado, porque assim, se de fato eu achava aquilo, e tem coisas que eu tenho memória que eu sei que eu achava assim, eu tava muito equivocada. Muito equivocada. Na época, tipo, e você olhando hoje, tipo, nossa, tava muito equivocada em achar aquilo sobre mim na época, entendeu? E aí me veio esse paralelo com é uma nostalgia que nunca aconteceu, que é bem isso. Não foi o caso de assistir e ficar com nostálgica, com saudade daquele momento, mas existem momentos assim, né, que a gente olha e fala, nossa, era tão legal aqui, eu era assim, eu era assado, e aí se você for a fundo, provavelmente você não era assim, assado coisa nenhuma, entendeu? Eu não tive essa saudade ontem, mas eu tive a clareza da outra parte, que você não era isso que você achou que você era, você sabe, né? Então, você vive Não precisa, só... Você vive uma fantasia hoje ou tá preso numa fantasia que você achava que era no passado? E aí a minha resposta é, eu acho que a gente tá sempre preso numa fantasia. Hoje, mesmo estando no presente, esse presente é uma fantasia, o ontem foi uma fantasia, o amanhã será uma fantasia. Tipo, é tudo uma grande fantasia que a gente cria e coloca glitter e coloca laço pra poder seguir em frente. Porque também, se não tiver nenhuma fantasia, eu brinco muito que as pessoas têm que ter lúdico. Se você não tiver lúdico, você não vive. Não dá. Se você olhar para a sociedade, para o mundo que a gente vive, para a sociedade, para a cultura, para o lugar onde a gente está, nu e cru, sem nada, sem um arco-írisinho, um nadinha, nada. Não dá para viver aqui. Deu muito errado. Quem fez foi genial quando pensou, mas quando executou deu muito errado. Deu muito errado e ele não voltou atrás, ele ou ela não voltaram atrás, tipo, vamos começar de novo isso aqui. Então eu acho que é meio que sempre uma nostalgia passada, redundante, e do futuro, que nunca aconteceu nem acontecerá nada. É tudo... Pra salvar o dia. A gente vive Não vai salvar. Talvez a gente tá meio preso ali no passado, sabe? Num outro momento. Vamos lá. Essa fantasia que a Paula trouxe é real. Eu temia. O
O nome dessa fantasia, que já apareceu aqui em outros episódios, é a idealização do eu. Que não é pra ser real mesmo. Só um parênteses, pra quem acompanha, não desista, tá? Fica mais um pouco aí com a gente, vai melhorar. Mas quando vocês estavam falando, eu lembrei de um meme, e agora é... Agora é mesmo. É de 55 esse daí. É um cara que tá lá no computador, trabalhando, enfim, é chacota, tá trabalhando e fala, bom mesmo era antigamente, aí volta antigamente na roça, ele fala, bom mesmo era antigamente, aí volta lá na revolução industrial, aí o último é ele preparando a pedra, ô vida boa! Eu achei genial isso, de como a gente tende a olhar e falar, como era bom lá atrás, lógico que não, né? É voltar na pedra. Ô, vida boa! Bem. Eu não entendi isso. Pra ver toda hora. Total. Me tá ficando cada vez pior. Isso aí. Ai. Mas aqui, essa nostalgia de olhar para o passado com essa saudosa lembrança de que lá atrás era bom, ou me faz ficar preso, e tem a ver com o quanto que esse passado, essa memória, reforça a idealização do eu que eu tenho hoje. Porque o passado ele não existe, assim como o futuro, ele não existe, são ideias, projeções nossas. Então, quando eu falo como foi o passado, eu não falo o passado como ele de fato foi. Eu falo o passado na ótica do eu do presente. Então, se eu olhasse o vídeo lá numa perspectiva sem nenhuma alteração, eu não mudei. Eu sou exatamente aquilo que aquela pessoa de 12 anos atrás pensou. Obviamente que eu ia olhar e falar, nossa, como eu acertei. Porque eu só falo aquilo porque reforça a idealização do eu que eu tenho hoje. E o oposto também, quando aquilo não condiz com a idealização do eu que eu tenho de hoje, então eu falo, que vergonha alheia de mim daquele período. Tá. Então tem tudo a ver com essa fantasia que criamos, que o nome, técnico, vamos dizer, é essa idealização do eu. Quanto que essa nostalgia fortalece a nossa identidade. Para reforçar o que eu sou hoje. E que a pessoa gosta, não gosto, é uma coisa... Que reforço é esse? Tem que ter uma qualidade desse reforço? Veja, sempre, o reforço é positivo, mas não é que seja positivo. Positivo no sentido que vai fazer manutenção daquele eu. Quando eu olho lá e falo, nossa, que equivocadinha, fatalmente eu fortaleço o eu do agora. Então o reforço de que equivocadinha é positivo, que reforça o eu do agora, mas é negativo quando eu olho do passado e experimento a vergonha alheia. É isso que eu estou dizendo? E existe a possibilidade de você olhar e falar, nossa, que legal lá. E se sim, quando tem esse, nossa, que legal que tava, é porque eu ainda tô igual agora? Probabilidade é que você Igual tem uma parte disso. Grande. Que é importante e valorosa para esse eu. E há a possibilidade de eu olhar o vídeo antigo e falar, nossa, que saudade, como eu queria estar lá ainda e não ser o que eu sou hoje, preferia aquilo que eu vi lá no vídeo. Sim. E aí qual é o reforço de hoje, nesse sentido? Continua com reforço porque esse pensamento está reforçando uma crença superior anterior, que provavelmente você está insatisfeito com você agora. Você não gosta dessa sua imagem. Entendi. Então, por você não gostar dessa imagem de agora, você faz um reforço positivo para essa Aquilo que crença. você acredita, tá? Então reforça do que eu acredito. Do tipo, Seja se essa crença hoje é positiva ou negativa acerca de si. Acabamos, né? Caramba! Agora eu vou para o outro olhar. Como você disse, o futuro é projeção, o passado já não existe também. Logo, quando alguém pergunta como viver no presente, a resposta seria, é a única opção que você tem, porque só o presente existe? Não só é a única opção, como você está fadado
a passar por ele. Não tem, não, mais uma vez, não tem outra opção. E por que é tão difícil viver no presente se é a única opção que a gente tem? Mas é difícil viver no presente ou é difícil você ter essa consciência de que o que você está fazendo agora é o momento presente? Porque eu acho que o que a gente se perde é nisso de acreditar que teve um passado e terá um futuro. A gente acredita nisso. A gente não entende como uma passagem apenas, como se fosse uma televisão que eu assistisse, uma imagem. Eu não sei se ainda existe esse tipo de brinquedo. Há quantos anos não existe mais? Mas quando eu era criança tinha um brinquedinho que era que nem uma televisãozinha que você tinha a imagem que estava aqui agora e você rolava aqui e você ia vendo que nem era suponhamos que fosse um ratinho com um pedaço de queijo na mão, aqui no momento agora. Você rolava para a direita, portanto você via o que vinha da esquerda para a direita, então o passado, né? Então era, sei lá, o ratinho andando e tentando achar um pedaço de queijo. E aí você rolava para a esquerda, então, portanto, vindo do futuro, né? Vindo aqui da direita para a esquerda, vindo do futuro. E aí você já via, de repente, o ratinho, não mais com esse pedaço de queijo na mão, como ele estava no presente, mas, sei lá, sentado num queijo gigante daquele pedaço lá que ele tinha, tipo, ele conseguiu o queijo todo. Ele queria o queijo, aí ele pegou um pedaço, aí ele conseguiu o queijo todo. Eu acho que a nossa vida é meio isso, é meio essa televisãozinha. Não existe o que veio antes e não existe o que virá depois. Existe apenas o agora. E todo o resto é uma televisãozinha que você vai para um lado e vai para o outro. A televisãozinha do passado você já viveu, então você lembra. E a televisãozinha do futuro, o amanhã é se impulsionar da alavanquinha, né? E a gente não encara assim, a gente encara como realmente realidades que correm em paralelo. Então eu sou isso agora, mas eu já fui e eu serei. Então como se fossem 3 realidades. E não são 3 realidades, né? São 3 tempos de você mesmo. Você tem uma única realidade. Eu acho que essa é a questão, esse devia ser o raciocínio. São 3 tempos de uma única realidade. E quando você está na realidade, é só uma, é só o agora. Mas faz sentido a pergunta Não. ou a busca do esforço de viver mais o presente, no sentido de, olha, só existe o presente. Mas, ao invés de eu estar aqui com vocês, trocando a ideia aqui do podcast, eu estou ou lembrando de uma coisa do passado, ou estou viajando uma coisa que eu desejo para o meu futuro. E é isso que a gente costuma chamar do desafio de viver no presente. Primeiro, é desafiador mesmo, se é o único tempo que existe, porque a gente não fica no presente e agora tentando ser produtivo, né? O que a gente ganharia ficando mais no presente? Eu acho que não tem o ganhar ou perder, porque assim, independente de você ter a consciência de que tal ou não está, exercitar ou não exercitar isso, de fato aproveitar esse tempo para estar aqui fazendo alguma coisa agora, você está no presente. É isso que importa, não tem outra saída. Mas o que eu acho que faz as pessoas tentarem evadir da única possibilidade de existência e, portanto, desperdiçá-la é a insatisfação com a vida. Porque se eu estou satisfeito, quanto mais satisfeito eu estou com uma coisa, mais eu quero ter daquela coisa ou fazer coisas novas que derivam dessa coisa. Quanto menos satisfeito eu estou, mais eu fico tentando falar, mas lá era bom, me dá bom. Ai, se tivesse vídeo de tudo, né? Ou falando, não, tá ruim, foi ruim, é ruim, mas será bom, sabe? É isso, na minha ótica tem a ver com satisfação no que você está vivendo. Se você encontrou algum tipo de satisfação no agora, você vai usufruir daquela satisfação. Então, minimamente. Não estar no presente é indicativo de vida insatisfeita? Na minha ótica, sim. Tem uma outra ótica. Ou de uma vida tão satisfeita que aquilo já não serve mais. Tipo, na caminhada do desejo, eu só desejo o que eu não tenho. Quando eu tenho, eu já não desejo mais. Pode ser isso, eu queria tanta satisfação, ou não tô, ou consegui tanto que agora também não me serve mais. Até pode chamar? Pode. Gosto, acho que é uma possibilidade, mas gostaria de pensar, de sugerir um outro olhar aí na perspectiva dos afetos mesmos e das maturidades emocionais, da maturidade emocional. Uma das grandes dificuldades do ficar no presente
é lidar com a realidade. Porque a realidade é o princípio da realidade, ela se impõe a qualquer fantasia nossa. Seja uma fantasia nostálgica, seja uma fantasia da expectativa. A idealização que eu estou fazendo da minha vida exatamente. hoje, ela vem com... A realidade está nua e posta. crua te frustrando. Frustrando. Se a realidade, o papel da realidade na nossa estrutura psíquica é frustrar e falar, olha, não é assim, você precisa ser um ser desejante e que pulse transformações, transforme matéria. Então, se eu não sei lidar com frustração, se essa frustração de lidar com a realidade está relacionada com minha maturidade. Então, quanto mais imaturo emocional eu sou, mais dificuldade eu terei de me concentrar no presente. Então, eu preciso ficar fixado nas ideias, seja do futuro ou do passado. Para isso ficar mais claro, explica a relação entre você amadurecer e a frustração. Basicamente, a maturidade emocional tem relação com a sua capacidade de lidar com a frustração. Porque a frustração ela vai existir. É inevitável. Se frustrar é inevitável. Por quê? Porque é inevitável lidar com a realidade. Então, quanto mais maduro emocionalmente eu sou, mais eu tenho capacidade de lidar com as frustrações. Ou ao contrário, quanto mais... vice-versa, né? Não sei se exatamente. É contrário, mas quanto mais eu lidei com a realidade e me frustrei, mais eu amadureço, cresço e lido melhor, então, comigo, com a vida e com as frustrações que vão vir no meio do caminho, mas sem deixando de sonhar. Tá. Ou seja, aí quanto mais dificuldade eu tenho de me relacionar com frustração, mais imatura eu sou, provavelmente mais dificuldade eu tenho de viver no presente, porque lidar com essa realidade é duro demais. Muito. É isso. Exato. E aí, nesse sentido, fica mais fácil eu voltar para uma nostalgia que talvez não tenha existido? Claro. Porque lá eu construo na minha cabeça o que eu quiser do meu passado. Exatamente. Ou do meu futuro. Uhum. Então eu construo o que eu acho que é legal. Exatamente. É exatamente isso. Então quando a gente fala de... Porque muita gente brinca, ou cobra, enfim, ou coloca energia em... Você tem que viver mais no presente, seja mais no presente. E uma coisa que as pessoas dizem, quanto ou ferramenta ou técnica, então... Enquanto você está comendo, apenas coma. Enquanto você está andando, apenas ande. Se você está aqui conversando com seus amigos, esteja apenas aqui. Não necessariamente é isso que significa viver no presente, então. Se o viver no presente está relacionado a essa maturidade de encarar a realidade da forma como ela é. Ou seja, isso que eu disse, então, se não é viver no presente, é o quê, então? Quer resposta educada ou quer resposta esculachada? Vai das duas, começa pela educada. Porque quem está assistindo a gente ouve essa, aí você fala, agora vamos falar outra. Aí você pode, enfim, sair, mas vamos dar um tempo ali de visualização no vídeo. Se não, aumentou o tempo de refeição. Isso são técnicas que vão aumentar a nossa produtividade daquilo que é importante. Principalmente para o capital. Me ajuda. Porque essas técnicas estão, e elas existem, e temos inúmeros artigos, né? Na academia, no mundo científico a gente já tem muito embasamento para esse tipo de práticas. Porque ela facilita ou ajuda a pessoa a organizar a vida dela para ser mais produtiva. No trabalho, eu tenho que fazer tal ação, me organizo ali, fico mais atento no que eu estou fazendo, sou mais produtivo no que eu estou fazendo. Claro, porque é isso que importa pro capital. Tá. Não importa pro capital se você está no ócio. O ócio não é bem visto na nossa sociedade. Agora, a prática, a resposta esculachada é que isso é meninice, né? Alguém precisa dizer para você o que você tem que fazer. E alguém que está só te sugando, porque quem diz isso é o capital. É uma técnica importante, mas é a mesma coisa quando você fala pro cachorrinho que você está ensinando ele e depois você vai dar o biscoito, quando você está adestrando. Você está adestrando, tornando pessoas sem autonomia. Tornar a pessoa nessas técnicas é tornar ela sem autonomia. E veja, não estou dizendo que essas técnicas são importantes, estou até evitando falar nomes, mas enfim, você sabe do que eu estou falando.
elas são importantes para algumas pessoas imaturas emocionalmente no começo, por isso que eu falei meninices, é importante para a pessoa aprender a como ser na vida, de prestar atenção naquilo que está fazendo naquele momento. Isso é isso que ela quer pra vida, é isso que ela quer entregar, Tudo bem. tudo bem. Quero ser mais produtivo, pega essa versão de entendimento do que é viver o presente, né? Exato. Eu quero um pouco mais além de ir disso, seguir pro... Puxa, se viver o presente é encarar a vida da forma como ela é, eu demando uma certa maturidade, ou seja, não é só o se atenta aqui, Exatamente. quando você está lavando louça, presta atenção na lavar louça. Uhum. Não, é uma percepção de satisfação ou insatisfação de quem você é e do como sua vida está dentro do que você gostaria. Não estou falando que é 100%, mas se você está satisfeito ou não do que está sua vida. Exatamente. Então, para não prestar atenção nisso, de como minha vida é uma merda, eu vou prestar atenção aqui, me concentrar no lavar a louça. Nossa, tem um outro ainda. O quanto que isso daí é viver do presente ou te tirar do presente, né? Que é você. Você acha alguma coisa disso? Vocês sabem o que eu acho disso. Eu acho que é isso. São técnicas para você elaborar algum tipo de foco. E foco em quê? No que eu quero que você foque. Eu quero que você produza. Então eu vou desenvolver técnicas e vou dar nomes bonitos e vou fazer de conta que essas técnicas se aplicam a outras coisas, vou te dar ganhos com ela, você vai ficar felizinho com ela, vai ser cool, vai ser legal, você vai ter espaços para fazer isso, vai ter gente bonita lá você vai arrumar um namorado, lá você vai ser importante, mas no fundo é assim, fica 15 horas aqui trabalhando para mim. Eu te dei 1 hora para você ficar fazendo uma técnica aí para o seu autoconhecimento, seu desenvolvimento, para a sua elaboração, para a sua ampliação. Então, são técnicas de foco. A questão, a pergunta que fica não é o que eu acho da técnica, para que ela serve. Não interessa, ela serve para dar foco. A pergunta é foco em quê? Porque entenda o seguinte, se fosse para dar foco na tua vida, não estavam te pagando, estavam te cobrando para fazer. Simples assim. Muito bem. Coisa boa. Clima desse, clima. A gente já avisou no título que não dava pra, né? E, bom, voltando pro conceito. Eu gostaria de dizer que eu fui convidada para Sim, funcionar Eu no podcast. Porque de repente as pessoas acham que eu vim porque eu quis também, que eu impus minha presença. Não foi Sempre foi comigo essa coisa do não deu bom. Eu tô querendo falar aí. Mas agora voltando para o conceito que a gente começou lá então, que se eu tenho o desafio de estar no presente, isso pode ser um indicativo que há uma insatisfação na minha vida, eu estou insatisfeito com a minha vida. Logo, o que poderia me ajudar então para eu construir essa melhor satisfação com a minha vida para eu viver mais o presente? Me ajuda. Não, mas aí você vai ter que olhar para... Aí a gente vem de novo numa coisa que é longa, comprida, difícil, né? Que é você olhar para a sua vida e se questionar. Acho que antes de qualquer coisa é perceber, é um problema para você? Né? Estar no presente ou não estar no presente? É um problema para o lugar onde você trabalha. Mas que eles já sabem, eles vão te dar mecanismos para você fazer o que você precisa fazer. De fato é um problema para você? Você vê isso como um problema para você? Eu queria estar mais aqui, porque assim, eu não estou no presente, eu fico nervosa, ansiosa com amanhã de tarde que eu vou ter que fazer tal coisa. Tá, isso é um problema, isso está impactando? Se está impactando, você tem que procurar ajuda para você. E aí vai ter que olhar para a sua vida, né? É um problema eu viver naquela nostalgia de que, lá no passado é que era bom. Não, eu tenho um monte de gente que não acha que é um problema. Que vive muito bem, verborrajando toda hora de que, hoje esse pessoal, porque na minha época... Se não te incomoda, vida que segue. Agora, se te incomoda, entenda, tudo que não te incomoda
segue e não para perder tempo. Agora, se te incomoda, também não adianta você parar para olhar o outro. Deixa eu olhar o que todo mundo... já que tá me incomodando tanto, deixa eu ver como que é na casa do meu vizinho. Faz sentido isso? Faz. Né? Isso me incomoda. Nossa, isso aqui tá ruim demais pra mim. Deixa eu jogar na comunidade do Discord pra ver se é ruim pra todo mundo. Gente, vai resolver o teu problema? Não vai. Você quer jogar na comunidade, no Discord, pra ver se você não é o pelancudo de sozinho, né? Você só quer saber se tem mais gente como você pra, inclusive, se validar ser isso. E é quem você vai encontrar. Mas né? assim, nossa, o que tá me incomodando? Vale olhar pra fora pra ver o que eu faço? Você pode saber se tem mais gente precisando da mesma coisa que você precisa, mas você quer resolver o seu? Olha pra tua vida. Olha pra tua vida. Simples, olha pra tua vida. Simples no sentido de fácil, né? Fácil como resposta. E não fácil porque, olha, minha vida é tão boa, é tão tranquilo. Não vai ser mesmo. Se fosse, você não tava indo na comunidade lá perguntar. Eu tinha feito. E pra você, Wes? Porque eu tô considerando aqui que a minha dor não é não necessariamente não conseguir ver o presente, mas entendendo que isso é um sintoma de uma vida insatisfeita, pra onde é que eu vou então pra minha vida ser mais satisfeita? A primeira questão é se eu quero ter essa vida satisfeita, né? Como a Paula trouxe. Vocês não ajudam nada. Mas é a primeira coisa, eu preciso olhar se eu quero mesmo ter uma vida satisfeita ou se a minha satisfação é ter uma vida insatisfeita e reclamar o tempo todo. Tem umas coisas que terapeutas não gostam de falar porque acham que tá perdendo o glamour, mas a verdade é que 80% dos pacientes fazem terapia não para alterar. Não querem alterar absolutamente nada, só querem uma validação para manter a vida de merda que leva o tempo todo. E ir na sessão reclamar todo dia da mesma coisa, porque é ali onde ele encontrou satisfação e prazer. E tem muito terapeuta que acha que, não, a gente tem que falar, a gente tem que mudar. Não é dor para aquela pessoa. Ou ela tá falando que é dor, mas não é. Continua sentando e rebolando, ela não gosta daquilo. Ela compartilha para apaziguar, se sentir normal, É uma forma de validar. Então, esse é um aspecto, né? Se eu quero realmente ter uma vida satisfeita. O segundo aspecto, segundo aspecto, a resposta está na pergunta. Como é que eu faço para ter uma vida satisfeita no presente? Olhando para o presente. Ficando no presente. Porque quando a gente fica e a gente se apropria desse, eu não só fico, mas eu estou nesse ambiente, eu me aproprio do local onde eu estou, eu conheço as suas dimensões, as suas bordas, eu consigo então transformá-la para ficar adequado, satisfeito para mim. Então, sem esse olhar interno, eu não vou fazer nada, mas esse olhar interno onde? Vou olhar no Wesley interno da infância. Não, né? Não vou olhar para aquele Wesley que não existe mais. Tenho que olhar para o agora. Vou esperar o Wesley que eu gosto mais de olhar também. Pode ser também, exatamente. Pode ser. Agora não tá bom, mas eu vou esperar chegar um momento que eu quero olhar, me agrade mais. E aí, essas respostas todas denunciam que a pessoa não quer olhar. E tudo bem, deixa ela não olhar. Mas a pessoa é terapeutizada, a pessoa tá com a terapia ok, em dia. Então, mas por que ela faz terapia? Ela faz exatamente para isso. E tudo bem, a gente tem que também naturalizar que as pessoas fazem coisas, às vezes, só para reforçar quem elas são e não querem alterar absolutamente nada. E tá tudo bem também. Às vezes não, sempre. Das duas perspectivas que eu joguei para as perguntas, algo pelo qual vocês começaram é incômodo para a pessoa? Quer dizer, é incômodo para ela não estar no presente? Porque se não é incômodo, não é um problema, não vai olhar para isso. Exato. Do outro lado, eu tenho uma vida insatisfeita, quero que seja satisfeita. Mas se para ela não é um problema, não tem onde partir, não tem motivo. Não, tem mas que vai motivação. ter a pessoa que vai falar que eu estou insatisfeita, que não, e não tá.
Não tá. Assim como teve um episódio aí atrás que a gente falou sobre eu tô satisfeito, meu corpo tá satisfeita, mas eu não decodifico, a mesma coisa. Tem hora que eu não tô e tá tudo bem. E é isso que eu quero. Porque a satisfação pode estar dentro do quero reclamar, quero me cobrar, quero estar na busca. Eu não quero ficar no presente de coisa nenhuma, mas eu achei legal falar que é bacana ficar no presente. Então eu estou sempre na busca. Nunca fico, porque eu não queria de verdade. Mas eu gosto da busca, de falar sobre, de não conseguir, e tentar uma técnica nova. Tem isso, ou seja, entender que minha insatisfação está em outras coisas. Que pode ser o escolher algo que eu nunca vou satisfazer, porque eu quero estar na busca. Assim como entender que eu não quero um outro tipo de vida, mas eu não quero também tomar consciência e aceitar que eu não quero outro tipo de vida. Tem isso? E aí, enfim, eu fico só na reclamação, porque a reclamação me dá talvez um cheiro de eu queria que fosse diferente. Eu queria fazer diferente, eu queria algo melhor, e sonhar com o futuro ou com o passado. Te dá a exclusão te dá excludente, na verdade, de que você não tá fazendo nada pra isso. Entende? Eu não tô conseguindo. Eu tô no A, mas eu queria estar no B. Mas eu não tenho mecanismos agora, ou tudo que eu testei não funcionou. Mas o eu querer, e quando eu externalizo isso, me dá excludente de, mas você não tá fazendo nada pra isso também. Porque o mundo cobra isso de você. Já que você reclama, como normalmente a gente reclama pro mundo, a gente valida o mundo, legitima o mundo a se meter na nossa vida. A falar, mas você tá falando aí, mas também não faz. Não, quando eu falo isso, mas eu queria estar, eu só não consigo, porque é muito difícil, é muito duro, mas eu tô fazendo minha terapia, eu queria, você concorda que eu acabei de ter uma excludente pro mundo, quando o mundo falar assim, mas você tá reclamando que quer estar no presente, mas não faz nada? Claro que eu faço. Você tira o seu da reta, né? Obviamente. E não resolve. Não resolve resolvendo, né? Porque você só quer reclamar. Você só quer reclamar, você tá reclamando. E isso é a satisfação. Você tá reclamando sem o outro, você acredita, e é muito mais gostoso, você ainda acredita que você tá enganando. Entende? Isso é pra a nossa espécie gosta de vantagem. Então aí, olha, eu te enganei, passei você pra trás, eu tô em vantagem em relação a você. Você não tá vendo essa minha vulnerabilidade, essa minha mentira, E estaria tudo bem se eu tivesse consciência disso? Sabe o que eu gosto mesmo? É de reclamar. Isso, como isso é gostoso. Seria mais fácil se a gente tivesse essa consciência? É possível ter essa consciência? Eu não acho que seria mais fácil. Eu acho que não é possível ter desse jeito. E eu não acho que seria mais fácil, porque perde totalmente a graça. Eu ia chegar exatamente nisso. Não tem graça nenhuma. Que eu perdi o assunto, acabou. Então acabou. Eu nem faço parte da rodinha. Ou seja, faz sentido só se eu não sei. A satisfação só existe por não saber. Exato. Olha como a gente é doido. Demais. Porque a partir do momento que eu descubro, perde a graça. Até porque Total. não dá mais pra eu me enganar, não dá mais pra eu entender porque eu gosto mesmo de reclamar, o que eu não queria, o que eu tô na busca. Porque a partir do momento que eu tenho essa consciência, já não é mais aquilo, eu vou ter que encontrar uma outra coisa. Exatamente. Reclamar já não é mais um Não é. objeto de desejo. Eu tenho que acreditar que era um problema. E que eu tô tentando resolver, mas que eu não consigo. Isso. Que legal! Que funcionamento interessante. É doido. Mas que funcionamento interessante, né? Porque a gente vive uma vida nisso, né? E não só isso, a gente vive uma vida nisso. Eu acredito e vocês acreditam também. Então a gente se junta nessa coisa e vai. E constrói a sociedade. A pergunta é, eu acredito e vocês acreditam também, ou ninguém acredita e a gente finge que acredita? Mas foi o que eu perguntei lá, Wendy. Isso é. Entendi. Mas aí fica pra vocês aí. Essa eu não vou responder, não. Como se eu soubesse. Mantém a dualidade. Que da hora. Importantíssimo. Bom, então, e caminhando para o momento, não desiste da gente, segue nós, compartilha, salva, manda para quem gosta e quem não gosta.
retomando a perguntinha inicial lá, da pessoa que quer vir mais para o presente. Quer ir para essa vida mais satisfeita. Por onde começar, gente? Vou voltar no que eu já falei. Se questiona se é uma dor para você. Se é uma dor. Se tá pegando alguma coisa, se não tá, fica do jeito que você tá. E se tá? Se tá, vai mergulhar, vai olhar para sua vida. De novo, a dica rápida e gratuita, começa a olhar para tua vida, o que incomoda, né, o que será. Tá, você tá saindo do presente e tá evadindo para onde? É pro passado, mas que passado? Do passado tem a tua vida inteira. Eu tô evadindo pro futuro. Que futuro é esse? É um caso específico ou você fica o tempo todo pensando em qualquer coisa? É sobre a sua vida ou você cascateia para as crianças na África, para os bichos na savana? De fato, para situações que você não tem a menor governabilidade. Vai olhar para tua vida. Isso é a dica rápida e gratuita. Eu quero uma coisa mais eficaz. Terapia. Vai buscar ajuda. Não é gratuito. Não é rápido. Não é gostoso. Não, vale dizer isso. Não é chat GPT. Não adianta você botar. Tem mal nome. Não adianta você botar lá, eu tô sentindo isso, chat, o que eu faço? Você que tá fazendo isso, lembra que quem botou lá na inteligência artificial o que é pra você fazer foi uma pessoa. E é claro que ela botou de maneira limitada para você em algum momento ter que pagar alguma coisa. Tá? Fazer alguma coisa. Então não acredita no chat, não. Não para isso. E você, Wesley, que gostaria de compartilhar para a gente começar? Eu acho que o primeiro aspecto e o mais negligenciado é começar pelo corpo. O nosso corpo sempre antevém a nossa racionalidade. Os desconfortos corporais, as nossas somatizações, os nossos sentidos estão sempre mais atentos do que o nosso córtex, do que aquilo que vem para o nosso córtex. Então, enquanto dica prática de quem quer vir mais para o presente ou estar mais no presente, é esquecer mais da cabeça, do raciocínio e vir para o corpo, para as emoções, para aquilo que eu estou decodificando no agora, do quanto que eu estou satisfeito ou insatisfeito. Porque a partir daí é um bom ponto de partida. Ou seja, se algo está pegando, provavelmente vai aparecer no seu corpo primeiro, antes de você ter consciência, ter percebido a gravidade. Essa satisfação ou insatisfação sempre vem no corpo primeiro. Muito bem. Gente, obrigado pelo papo. Obrigado por você que nos acompanhou. Eu sei que nem sempre dá para falar com vocês, mas espero que tenha sido bom, que não seja um dia para... que seja, né? Pode ser também um dia para sair xingando. Muito obrigado pela paciência, pela presença, por estar aqui com a gente e que a gente se veja nos próximos episódios. Um beijão, tchau, tchau.